Só um instantinho. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Estamos iniciando a primeira Agenda Saúde Trans MT. Hoje é dia 10 de setembro de 2022. Lembrar outra vez que essa reunião é uma iniciativa do Grupo Transmasculinos MT, a partir de demandas que se fizeram urgentes no nosso contexto político-social. Percebemos que era urgente nos reunirmos, nos coletivizarmos novamente para solucionarmos problemas coletivos, né? Sendo assim, também convidamos irmãs das transfeminilidades para estarem aqui conosco nessa tarde e convidamos também profissionais de esferas públicas e da saúde para se reunirem a nós e nos auxiliarem em algumas resoluções. Vou fazer, então, a apresentação das pessoas que convidamos. Algumas delas provavelmente já estão aqui conosco, outras talvez se reúnam nos próximos minutos, mais daqui a pouco. E à medida que essas pessoas forem entrando, os meninos estão aí e vão dando as boas-vindas aí por chat, vão recebendo e auxiliando as pessoas no que for necessário. Peço outra vez para que coloquem o nome no chat, manifestem presença, porque isso vai nos auxiliar com as atas. Foram convidadas para essa reunião as seguintes pessoas: Fábio Barbosa, que é defensor público do Núcleo Especializado da Saúde do Estado de Mato Grosso; Aloysio Azevedo, chefe da Seção de Apoio Institucional da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso; o Caio Lemos, que é o nosso coordenador nacional do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT; Benjamin Neves, que está aqui conosco, vice-coordenador nacional do IBRAT; o Paulo Henrique, que é um homem preto, bissexual, psicólogo e atuante no município de Cáceres; Luciana, que é assessora do Ministério Público de Mato Grosso; o Clóvis Arantes, mestre em políticas públicas em educação, fundador do movimento LGBTQIAP+, de Mato Grosso e presidente da Associação da Parada de Mato Grosso; Edna Sampaio, doutora socióloga e vereadora de Cuiabá pelo Partido dos Trabalhadores; Chica da Silva, representante da Associação de Travestis e Transsexuais GMT, da ONG Grupo Livremente e integrante da Associação da Parada LGBT de Mato Grosso; a Luísa Lamar, que é produtora cultural multiartivista, multimídia, integrante dos coletivos audiovisual MT Queer e Quariterê, e é auxiliar administrativa na OCIP, Instituto Centro de Vida; Henriqueta Fernanda, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, titular da Vara da Fazenda Pública de Cáceres; Marina Della Fina, médica generalista, atuante no Centro de Saúde Coab Cristo Rei, em Várzea Grande, e residente em Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital Universitário Júlio Miller; Auri Henrique Mota Braga, que é Só travou aqui para mim, travou para mais alguém. Saúde Coletiva. Acho que foi geral. Caiu. Alô? Também. Voltou? Voltou. Tá, tava só falando do... A última coisa que estava falando, estava apresentando mais alguém, não era? Quem eu estava apresentando? Parei no Auri? Isso, acho que era a última pessoa que estava falando. Tá. Auri Henrique Mota Braga, que é transmasculino, psicólogo clínico, atuante online com trabalho direcionado à população LGBTQIA+, e o Julian Tacanã, que é estudante de saúde coletiva e o primeiro homem trans mato-grossense candidato a deputado federal pelo PSOL. Eu sou Bruno Sol da Silva Ferreira, sou transmasculino,
Tenho formação em teatro com ênfase em atuação pela Universidade do Estado de Mato Grosso e sou estudante de letras, língua portuguesa e literatura pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atuo como artista plástico e artista da cena, como performer, e hoje farei a mediação da nossa primeira Agenda Saúde Trans MT. Bom, para iniciar a nossa reunião, nós preparamos essa apresentação porque nós, pessoas trans, já estamos mais familiarizados com várias nomenclaturas, vários aspectos daquilo que corresponde o processo transexualizador institucionado pelo Sistema Único de Saúde no nosso país. Mas outros profissionais que estão aqui conosco não necessariamente conhecem essas nomenclaturas, esses conceitos, o que tudo isso significa. Então, era importante que a gente apresentasse para que as pessoas compreendam, acompanhem um pouco melhor a respeito do que a gente está falando, tá bom? Então, tá. Vamos apresentar uma cronologia muito breve para as pessoas que estão aqui conosco nessa tarde. O processo transexualizador, tá faltando um A ali, peço desculpas, foi institucionalizado em 2006, primeiramente, a partir da garantia do direito ao uso do nome social para travestis e transexuais. Era descrito dessa maneira no ano de 2006 e consta, pode ser verificado, na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, tá? No que confere, no que diz respeito a esse ano, basta digitarem lá no Google, caso queiram conferir. Consta também nesse material as referências, os links, e depois podem ser encaminhados para todas as pessoas presentes, tá? Aí, no ano de 2008, o processo torna-se um pouco mais abrangente. Então, por meio da portaria número 457, do dia 19 de agosto de 2008, foi institucionalizado o processo transexualizador e ampliado para atendimento dos seguintes serviços à nossa população: a hormonização, as cirurgias de modificação corporal e genital e o acompanhamento multiprofissional. Então, nós vamos falar um pouco melhor a respeito desses níveis de atenção logo a seguir. Vale a pena enfatizar isso que está posto aqui. Desde 2008, o processo transexualizador, que é como o SUS chama, nomeia todos os serviços de saúde, de atenção à saúde que é destinada à nossa população, são garantidos dentro do nosso país. O que não significa que isso vai ser efetivado, que isso já está efetivado, acontecendo plenamente em todos os estados do Brasil, né? Em 2013, portanto, novamente o processo é redefinido, ele é ampliado. E dessa vez, nós, transmasculinidades, somos incluídas no processo reconhecidamente declarado e reconhecidamente pelo SUS. Então, houve a inclusão dos homens... Olá? Rapidão, aqui para mim tá aparecendo o slide 1, é isso mesmo? O primeiro slide só. Ou você tá passando a página? Para mim aqui eu já avancei. Não, para mim tá aparecendo só o slide 1 aqui. Tira e põe de novo. Desliga o compartilhamento e liga de novo pra gente ver. Só um instantinho, gente. Desculpa. Aí, agora passou. Agora tá no processo transexualizador 2006, 2008, 2013. Tá, só um instantinho, então. Slide 3. Meu computador, tá? De boa. Aí vou ter que aproveitar para colocar o ar aqui. Peço um instante, por gentileza. Mas todo mundo está acompanhando sua fala, só o slide que não estava indo mesmo. Obrigada, amigo. Tá bom. Peraí. Isso, então eu vou passando como tá aqui para travar menos para mim, tá?
E aí eu vou ampliar assim, ó, para travar menos para mim. Ok, falei sobre o ano de 2008. Vou continuar, então, no ano de 2013, como eu estava dizendo. Então, no ano de 2013, o processo transexualizador, ele é redefinido e ampliado novamente. E dessa vez, nós, transmasculinidades, somos incluídos no processo. Então, isso pode ser conferido também lá na portaria de número 2803, do dia 19 de novembro de 2013. Basta digitar esses dados que se encontra tudo no Google, tá bom? Então, dessa vez, nós passamos a fazer parte juntamente das travestis. Antes, e porque isso é muito importante, gente, as palavras que nomeiam tudo que é incluído, tudo que é ampliado dentro de um processo que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, elas são extremamente importantes porque elas podem ser determinantes no que diz respeito à inclusão ou exclusão das pessoas. Então, a partir do momento que se inclui a expressão transmasculinidades, a partir do momento que se inclui a expressão travestis, se está incluindo juntamente dessa palavra toda uma população. Né? Então, essas nuances, esses detalhes dos processos, das redefinições do processo, são sempre muito importantes. Então, vamos aos níveis de atenção. Para explicar também um pouco para as outras pessoas que ainda não conhecem como funciona o processo transexualizador pelo SUS. Ele é composto por duas esferas, ou duas etapas, dois segmentos, né? Aquilo que clinicamente é chamado de atenção básica e aquilo que é chamado de atenção especializada. A atenção básica será aquela que corresponde aos primeiros contatos com o sistema de saúde. Então, o contato que a gente tem com os centros de saúde, com as unidades básicas de atendimento de saúde, ou como a gente conhece popularmente, os postinhos. Por meio dos postinhos é onde nós podemos ter acesso às avaliações médicas e é por meio dos postinhos que nós somos encaminhados para as áreas específicas e individualizadas, de acordo com as necessidades de cada pessoa também. Após sermos encaminhados, onde o processo transexualizador é efetivado, está acontecendo nesse momento plenamente em Brasil, a pessoa chega até os ambulatórios, que é um dos níveis de atenção que nós ainda não temos aqui no estado. Né? Essa discussão já vem acontecendo já há alguns anos, como disse para vocês, e nós ainda não temos alguns desses níveis. O ambulatorial é um segmento da atenção especializada, que corresponde ao acompanhamento psicoterápico, e aí se inclui um trabalho de psicólogos e psiquiatras, o trabalho endocrinológico e a hormonização, especificamente, né, no que diz respeito à retirada, né, dos hormônios, ou seja, ao recebimento desses hormônios, desses insumos, e as aplicações, o acompanhamento das aplicações. E existe também a esfera hospitalar, que corresponde à realização da cirurgia e dos acompanhamentos pré- e pós-operatórios. No que diz respeito a Mato Grosso, como nós estamos, pessoas que estão aqui reunidas, nós temos, sim, a atenção básica. O primeiro contato com o sistema de saúde, uma pessoa trans que procurar um postinho, terá realmente, né? Ela pode ser avaliada clinicamente e, inclusive, até ser encaminhada para outras áreas de acordo com as suas necessidades, mas não há um encaminhamento efetivo para especialidades médicas que correspondem ao processo transexualizador e o que ele prevê nos documentos registrados dentro do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente chega aqui nesse nível, que é o nível dos encaminhamentos para as áreas específicas individualizadas, a gente já vivencia grandes dificuldades. O que não quer dizer também que nessas outras fases da atenção básica nós não vivenciamos dificuldades. Evidentemente, nem todas as pessoas sabem, por exemplo, que tem o direito de colocar o nome social no cartão nacional do SUS. Existem várias as dificuldades acontecendo, são várias as dificuldades acontecendo
diante do nosso acesso, até mesmo no nível da atenção básica, nesses primeiros contatos, né? Existem várias pessoas trans que nunca foram a um postinho de saúde. Muitos dos meus amigos, inclusive. Após esse nível, a gente sabe que existe o acompanhamento psicoterápico, que corresponde ao atendimento psicológico e psiquiátrico pelo SUS. Eles funcionam? Funcionam, mas eles não são específicos, o que também gera dificuldades bastante contundentes para a nossa população no que diz respeito ao acesso. Geralmente são serviços que vão ser oferecidos por meio dos centros de especialidades, né, as policlínicas, e são serviços que são oferecidos para toda a população, não são serviços especializados. Nós, pessoas trans, podemos e conseguimos acessar? Sim, mas não necessariamente, né? Não em todas as vezes, porque essas vagas, elas também não dão conta da demanda, né? Principalmente da demanda específica. E no que diz respeito ao segmento endocrinológico e a hormonização especificamente, muito menos, né? Não temos acesso. Recentemente, houve um movimento por meio do ambulatório de endocrinologia do Hospital Universitário Júlio Miller, no qual a professora doutora, né, Cristiane Serafim, começou a atender algumas pessoas trans, mas precisou parar por falta de insumos, por falta de apoios de outras áreas, né, dentro do próprio hospital. Então, ela emitiu uma nota para a população comunicando que estava inviável a continuidade desse atendimento e, novamente, nós ficamos sem esse atendimento. A hormonização, muito menos, não temos acesso gratuito às medicações, ao contrário do que acontece em outros estados do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, os hormônios são retirados gratuitamente nos centros de especialidades pela população trans, inclusive as transmasculinidades. Daqui a pouco o meu irmão Benjamin vai falar um pouco mais a respeito disso, mas inclusive em São Paulo as transmasculinidades têm acesso à melhor testosterona produzida em Brasil, a mais cara, gratuitamente, né? E a atenção hospitalar, são 4 estados em Brasil que têm hospitais credenciados para realizarem as cirurgias por meio do SUS, né? Então, nós também não temos. Só para apresentar, trazer uma ênfase novamente, né, para a idade mínima, porque essa é uma dúvida também de pessoas que não estão inseridas, né, dentro das nossas especificidades de saúde. A atenção básica, ela não tem idade mínima exigida para que a pessoa seja atendida num postinho de saúde e peça as avaliações médicas que correspondem a esse nível de atenção. Já a atenção especializada, ambulatorial, ela pede, de acordo com o que prescreve a portaria, a idade mínima de 18 anos. E a hospitalar, a idade mínima de 21 anos. Agora, eu vou só, para finalizar a minha apresentação, trazer alguns dados a respeito do nosso grupo, do Grupo Transmasculinos MT, que é responsável pela organização dessa reunião. Nós fizemos, nesse grupo, nós emitimos um formulário online que nos auxiliou a desenvolver uma pesquisa online para alcançarmos alguns dados que nós estamos trazendo para vocês agora nesse momento. Somos 90 pessoas vinculadas a esse grupo que está associado à plataforma WhatsApp. Então, são 90 pessoas dentro do espectro da transmasculinidade que nós conhecemos, que estão ali conosco e que puderam participar dessa pesquisa. Nós não estamos mencionando aqui pessoas, por exemplo, que estão fora do grupo, que nós ainda não conhecemos. Nós sabemos que elas existem, que essas pessoas estão por aí, e o nosso objetivo é, com certeza, conquistar tudo em coletividade, não só para quem já está conosco, mas para quem ainda está por vir. Mais de 50% dessas pessoas foi destituída de núcleos familiares. Então, é mais um dado que foi possível perceber a partir dessa pesquisa.
Menos de 30% faz acompanhamento multiprofissional regularmente, né? Então, o que diz respeito ao acompanhamento multiprofissional? Todos aqueles segmentos que eu apresentei anteriormente. Menos de 30% tem esse acompanhamento regular, né? De maneira regular. Cerca de 60 pessoas faz ou já fez autoadministração hormonal. Como isso acontece? Para quem nunca ouviu falar. A pessoa busca acesso aos hormônios como consegue, como pode, dá um jeito, acaba tirando de outras prioridades também para as necessidades básicas, compra a medicação, acaba fazendo uso do hormônio sem acompanhamento multiprofissional e corre muitos riscos dos efeitos colaterais ruins, né? Que quando não acompanhados com proximidade pelos profissionais, podem sim trazer alguns malefícios à nossa saúde. 90% dessas pessoas enfrenta dificuldades para custear os hormônios e outros insumos que envolvem todo o nosso processo de transição, né? Então, nós somos 90 pessoas que, nesse momento, no contexto das transmasculinidades, convive com a necessidade de compra de hormônios. Nem todas as pessoas que estão no grupo fazem administração hormonal e nem todas as pessoas desejam fazer administração hormonal. Porém, das pessoas que fazem, 90% enfrenta essas dificuldades na compra dos hormônios. Como eu falei para vocês, a respeito dos níveis de atenção, precisamos frisar qual é a nossa principal demanda nesse momento. Nós, transmasculinidades, temos como demanda urgencial a situação do acesso gratuito aos hormônios, que nesse momento, para nós, seria de grande valia para que a gente alcançasse mais qualidade de vida. Tudo que diz respeito ao nível ambulatorial, na verdade, corresponde àquilo que a gente tanto reivindica todos esses anos. Mas, no caso das transmasculinidades, o acesso gratuito aos hormônios, nesse momento, já solucionaria a situação da condição de vida de muitos meninos que são destituídos de família, de núcleos familiares, que têm, inclusive, dependentes, filhos, que são pais, que não conseguem comprar uma caixinha de testosterona que custa mais de R$200, né? E antes de convidarmos as pessoas convidadas a nos oferecerem as suas palavras, convidamos, nesse momento, nossas irmãs das transfeminilidades para falarem, para compartilharem conosco um pouco de suas vivências. Nós temos tempo para pelo menos umas 3 pessoas falarem, 3 minutos para cada pessoa, tá? E eu vou parar o meu compartilhamento para conseguir vê-las, tá bom, irmãs? Por favor, quem quiser começar, se a Luísa quiser começar, pode começar. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Luísa. Muito prazer. Sou multiartista, produtora cultural. Enfim, vim aqui para fortalecer nesse nosso posicionamento, né, sobre os hormônios e tudo mais. Desculpa, eu tô um pouco nervosa, gente. Não vou mentir, tô ansiosa. E também queria trazer sobre um evento que eu venho realizando coletivamente com algumas pessoas trans e algumas pessoas cis que vêm se prontificando, que é o Festival Visibilidade Trans. A gente está chegando na 4ª edição agora, em 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, né? E eu venho buscando já desde sempre conseguir recursos
financeiros, conseguir patrocinadores, para que a gente pudesse fazer algo maior, algo que a gente pudesse pagar de fato as pessoas. Agora eu estou trabalhando com uma ONG que pode nos ajudar nesse sentido. Só que eu não poderia mais ser, de fato, a produtora do evento. E aí, então, eu trago essa proposição para o IBRAT, enquanto coletivo, de adotar o Festival Visibilidade Trans. De repente, estou oferecendo de maneira coletiva. Enfim, não sei se essa adoção vai ser aceita. Tudo bem se não, faz parte. Mas eu não podia deixar de fazê-lo. E me colocar à disposição também, porque o que eu quero é tentar fazer a gestão para que esse evento possa ter patrocínio e, enfim, mais representatividade transmasculina, mais representatividade estranha, mais, enfim, mais tudo, né? Enfim, não sei mais o que dizer. É isso, obrigada pelo espaço. Obrigada, Lu. Nós teremos, eu não comentei com você, mas nós teremos um segundo momento dessa reunião só com as transmasculinidades, que vai ser quando nós terminarmos essa reunião aqui, com vocês convidados. E aí, nesse segundo momento, que é quando a gente discute demandas internas, nós vamos conversar melhor sobre o Festival da Visibilidade Trans, tá? Eu já tinha anotado e já estava no meu coração e com o compromisso de trazer para os meninos. Corrigindo algo que eu falei anteriormente, antes de compartilharmos a palavra com as pessoas convidadas, nós ainda temos uma apresentação que o Benjamin vai trazer a respeito dos valores dos hormônios, do que aconteceu no sentido dos reajustes, sobre o que nós estamos falando quando nós dizemos que a testosterona sofreu, né, um reajuste e o que tudo isso significa para a gente. Mais alguma irmã das transfeminilidades, por favor, que queira compartilhar, falar sobre alguma necessidade, alguma demanda específica que precisa ser colocada nesse momento, para que a gente aproveite essa oportunidade de discussão, de apresentação. Mais alguém? Bom, se não tiver mais alguma irmã que se manifestar verbalmente ou aqui pelo chat, eu vou enviar, Luísa, para você um textinho que a Sofia escreveu, que ela gostaria que fosse lido aqui na reunião. E aí eu falei para ela que se ela não conseguisse participar, eu ia pedir para você ler. Então eu vou te enviar lá no Zap, e aí o Benjamin faz a apresentação dele. Quando ele retornar, você lê o textinho da nossa irmã transfeminina, Sofia, que não pôde participar porque também está trabalhando nesse horário. Tá bom? Pode ser assim? Ok, tudo bem. Tá bom, gente. Então vamos lá, Benji? Vamos lá. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Antes de eu compartilhar os slides com vocês, eu gostaria de, já comentando, né, algo que Sol nos trouxe, alguns dados com relação a dados econômicos, né, de transmasculinidades. Então, tem um relatório que depois eu posso compartilhar aqui com todos, que foi produzido no ano de 2021, chama-se Transmasculinidades no Brasil, das Invisibilidades às Demandas. Esse relatório foi produzido pelo Instituto de Raça e Igualdade e também pela revista de Estudos Transviades. Então, de acordo com o relatório, sobre a situação de moradia e contexto familiar, 84,1% das pessoas transmasculinas moram com familiares e ou parentes, 11,8% moram sozinhos e sozinhos, 9,7% moram com amigos e amigas e ou conhecidos, 0,5% moram em residências universitárias repúblicas
e 0,4% mora em abrigos ou casas de acolhimento. A maioria, 94,2%, não tem filhas, filhos ou filhos. Com relação à renda familiar, 11,2% alegaram não possuir renda alguma, 3,2% disseram ter renda de até R$ 400, 23,3% até R$ 1.200, 19,8% até R$ 2.000 e 42,7% com mais de R$ 2.000. Com relação à renda individual, por outro lado, 37,9% alegaram não ter renda, figurando em 142 respostas de pessoas transmasculinas brancas, 66 pardas e 30 de pessoas transmasculinas pretas. 14% disseram ter renda de até R$ 400. Pessoas brancas, 93, pardas, 45 e pretas, 28. 13,2% até R$ 2.000 e 9,2%, apenas 9,2% de mais de R$ 2.000. Agora sim, vou compartilhar com vocês, só um instantinho. Vocês conseguem visualizar? Ou vocês apenas estão me vendo? Só tô vendo, ainda não consegui ver o compartilhamento. Agora sim. Ok. Então vamos lá. Deposteron, para as pessoas que estão aqui compartilhando essa tarde conosco, que não conhecem, é um dos hormônios mais utilizados por nós, pessoas transmasculinas. EMS é o laboratório que fabrica esse hormônio. A Deposteron sofreu um reajuste em farmácias de R$ 45 para R$ 200 em média. Então, esse é o nosso problema atual, né? Dentre tantos problemas, esse é um dos que estão em evidência no momento. Ao reclamarem, diversas pessoas transmasculinas, né, reclamaram, tanto no Reclame Aqui, quanto diretamente com o laboratório, né, com a EMS. Nós, clientes, fomos informados que o reajuste veio da indústria. Então, os clientes, ou nós, principalmente, começamos a reclamar da indústria. Qual foi a resposta que a empresa nos deu? Em resposta às reclamações de clientes, a AMS respondeu: o preço do medicamento Deposteron passou por uma adequação junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. É importante ressaltar que as empresas do grupo MC submetem para aprovação os preços de seus medicamentos na CMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Portanto, os preços máximos dos medicamentos são fixados e regulados por esse órgão. Desta forma, reiteramos que nossas empresas respeitam e praticam seus preços observando os limites fixados pelo órgão regulador de acordo com a regulamentação sanitária. Detalhes da resposta, né? Coisas que nós observamos nessa resposta. O preço do medicamento Deposteron passou por uma adequação junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Logo, isso quer dizer que a empresa pediu esse reajuste de preços, o que ela não deixa explícito na sua resposta. Depois, é importante ressaltar que as empresas do Grupo NC submetem para aprovação os preços de seus medicamentos na CMED. Outra informação de que a empresa submeteu seu novo preço para aprovação na CMED. Ela que apresentou o preço, e não a CMED que deu esse preço. E o que a empresa não informa é quando, como e por qual motivo ou por que motivos pediu reajuste de preços. E assim, ela também não informa o percentual de reajuste que solicitou. Então, nesse próximo slide, a gente consegue visualizar os preços máximos de medicamentos por princípio ativo para compras públicas. PF, a abreviação PF, é o preço de fábrica.
E depois PMVG é o preço máximo de venda ao governo. Como vocês podem ver, na primeira linha, vocês vão encontrar o cipionato de testosterona, que é, então, o hormônio que a gente toma com maior regularidade, justamente por ser o hormônio mais barato até então, chamado Deposteron. Em junho de 2022, o preço de fábrica era de R$ 34,90. E em agosto de 2022, o preço de fábrica passou a ser R$ 151,23. Ou seja, tivemos aí um reajuste médio de 333,32% no preço final, que está chegando ali, né, pela tabela do PF-CMS, com reajuste aí de 20%, R$ 194,99, mas o preço que nós temos encontrado na maioria das farmácias já passou desse valor, já está em cerca de R$ 200 em média. Em cada caixa dessa vem 3 ampolas apenas. E lembrando, sempre reforçando, que esse hormônio especificamente não é o melhor hormônio para o nosso corpo, né? Ele é um hormônio sintético e, dentre as outras opções, ele seria um dos mais agressivos ao nosso corpo. No entanto, a gente vem tomando justamente por até então ele ter sido e ser o mais barato. Inclusive, irmão, para reiterar, por ser, no contexto de Mato Grosso, o que a maior parte da população transmasculina tem acesso mesmo, assim, porque os outros custavam muito mais caro, né? E agora o Deposteron, que era o de acesso geral, né, custa o mesmo das bioidênticas, né, das testosteronas bioidênticas, que são essas de liberação prolongada, que são as de melhor qualidade, aquelas que eu mencionei, que inclusive em São Paulo já são retiradas gratuitamente. Sim. Então, nesse próximo gráfico aqui, a gente vê a variação, né, do preço da Deposteron sem os impostos nos CEMEDs de 2022. Então, como vocês podem ver, ó, de janeiro até o mês de julho, o preço variou, mas variou consideravelmente pouco até, né? De R$ 28,10 para R$ 34,90. Quando a gente chega em agosto de 2022, ele vai para R$ 151,23. Aqui a gente tem já o preço da Deposteron no CEMED, também do ano de 2022, mas já com acréscimo, né, de 20% de imposto. Então, a gente tinha um preço médio da Deposteron em janeiro de 2022 a R$ 40,58, em julho de R$ 45,00 e agora em agosto R$ 194,99. Onde vocês podem encontrar essas informações na CEMED. Seguem aqui os links. E eu finalizo a minha apresentação aqui. Já parei de compartilhar com vocês? Já, amigo. Já? Ok. Sim. Então, aproveito para convidar a nossa irmã Chica da Silva. Você ainda está aí, Chica? Você que é representante da Associação de Travestis e Transsexuais de Mato Grosso, da ONG Grupo Livremente, integrante da Associação da Parada, é fundamental, se você puder e quiser, compartilhar conosco a sua palavra também, antes de eu retornar a palavra para a Luísa, para ela ler o textinho da Sophie. Tá aí, Chica? Estou sim, tudo bem? Boa tarde. Tá escutando? Boa tarde, irmão. Tô te escutando. Estamos ouvindo sim. Pode continuar. Deixa eu ver se minha câmera tá boa aqui, porque eu tô sentado aqui. Gente, boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Chica da Silva, sou representante do Grupo Livremente e a Associação das Travestis Transsexuais de Cuiabá. Bom, eu achei o convite por participar dessas discussões, que é uma coisa muito importante. O vento tá batendo, tá tudo ok?
Tá tudo ok. Eu achei essa discussão sobre a questão do hormônio uma questão muito importante. Estava pesquisando e também estava numa discussão muito grande com o Clóvis, porque a gente também entrou em discussões sobre as questões do hormonioterapia, sobre as questões de como a gente vai conseguir colocar as pessoas trans e transexuais, e homens trans também, para fazer esse tratamento. E é uma discussão muito ampla, é uma discussão muito grande, onde a gente vai ter que discutir isso de muitas e muitas vezes. Tá? Não tenho muito o que falar, e sim vou estar acompanhando tudo, porque no final de tudo a gente acaba discutindo, sentando pessoalmente, para a gente ver o que a gente pode acrescentar cada vez mais conhecimento para a gente, e a gente fazendo a diferença nessas questões. Eu, por questões de mim mesmo, eu não faço acompanhamento de medicações por médico, e sim por conta própria, por uma dificuldade muito grande, principalmente por questões de atendimento, por questões de... Não tem pessoas específicas para isso, tá? Então, a gente só vamos acompanhando e vendo de onde a gente vai chegar no meio de toda essa conversa, essas discussões, tá? E decorrer da reunião, a gente vai dando o nosso posicionamento. Tem pessoas incríveis aqui que vai poder fazer essa deliberação para a gente correr atrás de tudo isso, tá bom? Agradeço, Show. irmã. Muito obrigado. Muito obrigada por sua palavra. Lulu, você está aí, por favor, para ler o texto de Sophie. O acesso da população negra LGBTQIAP+, à saúde. É sabido que a questão de capacitar todos os profissionais de uma unidade básica de saúde, ou pronto atendimento, hospitais em geral, para o acolhimento dessas pessoas, que deve começar desde o porteiro do local à recepção, até o momento em que se entra no consultório, desde o uso de pronomes corretos, a boa educação para recebê-los, pois sabemos que quando uma pessoa trans / travesti, negra, que vive numa situação de maior vulnerabilidade, procura uma unidade básica de saúde, é de último caso, pois é desconfortável para as mesmas se verem nesses espaços, onde não se sentem bem-vindas e são julgadas, como em muitos outros, onde podem vir a serem desrespeitadas e talvez tenham a sua identidade deslegitimada. Cabe à equipe local estar ciente e bem preparada para lidar com a diversidade de uma forma mais humanizada. Isso também serve para o acesso ao acompanhamento psicológico, onde há muitos relatos de transfobia, homofobia, racismo e estereótipos atrelados a pessoas trans negras. Eu mesma já tive experiências ruins quando procurei um acompanhamento psicológico, o que me motivou a desistir, o que também aconteceu com amigas minhas e provavelmente com muitas outras. Sem esse suporte, fica difícil lidar com a depressão, com nossos sentimentos, a aceitação, a superar a realidade que essas pessoas vivem. Sophie. Agradeço a palavra de duas irmãs e convido agora as nossas pessoas, os profissionais que foram convidados por nós antecipadamente para essa reunião. Pretendemos manter uma ordem que nós havíamos programado antes, tá? Então, nós pensamos numa ordem de fala para que as pessoas vão se manifestando. Após esse momento das pessoas que a gente já tinha preparado essa ordem, as demais pessoas, as outras pessoas aqui que estão aqui conosco, podem também se manifestar. E aí a gente abre para pelo chat para agendamento para quem quiser se manifestar. Tudo bem? Então, eu abro para Aloysio Azevedo. Pensamos em começar contigo esse momento, que, na verdade, é um momento que se inicia com a seguinte pergunta, né? O que você
profissional sugere ou como você pode colaborar para a solução dessas nossas demandas que foram apresentadas aqui hoje? A partir do seu local de atuação, profissional que está aqui conosco, o que você sugere? Como você pode colaborar? Então, nós começamos com o Aloísio. Para quem chegou depois, o Aloísio é chefe de seção de apoio institucional da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em MT. Por favor, Aloísio, você tem 3 minutos. Boa tarde a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nessa discussão tão importante, né, nessa reflexão, nessa luta, que também é a minha luta, porque eu também sou da comunidade LGBTQIAP+, além de servidor técnico do Ministério da Saúde, né, e concursado como jornalista, trabalho atualmente aqui na Superintendência Estadual do Ministério, e queria falar assim, rapidamente algumas coisas que o Ministério tem, a saúde tem poucas coisas, porque com esse atual governo houve um desmonte, né, das políticas, dos avanços que a gente tinha alcançado. Por exemplo, a gente antes tinha uma Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa que tinha lá dentro uma equipe para cada população específica e tinha uma equipe própria de saúde para a população LGBTQIAP+, só que hoje não existe uma equipe específica dentro do Ministério da Saúde, nem comitê, porque antes também existia um comitê em saúde que o movimento social podia dialogar com o Ministério, mas foi extinto também em 2019. O que temos hoje lá? Nós temos uma coordenação de equidade dentro de um departamento de saúde da família, dentro da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, lá em Brasília. Essa coordenação ela é responsável por trabalhar com 9 populações específicas, entre elas a população LGBTQIAP+. Se você entrar no site, eu vou até colocar aí para vocês o link, não tem nenhum site, é site do Ministério da Atenção Primária à Saúde, vou colocar aqui no site, mas tem lá uma parte que diz respeito a publicações em saúde da comunidade LGBTQI. Só que só tem três publicações. Uma outra ação que o Ministério tem é um painel de monitoramento em equidade à saúde. Esse painel atualmente está com quatro populações sendo monitoradas, sendo que a população LGBTQIAP+, não está. Então, uma luta seria colocar a população LGBTQIAP+, dentro desse painel, porque é um painel que mostra dados, informações estatísticas de atendimento, de atenção primária, de atenção especial, e é importante que se tenha dados e informações para a gente fazer políticas públicas, né? Para se conhecer. Essa é uma coisa. A outra coisa é que quando o Sol me convidou para poder participar aqui, né, eu entrei em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Cuiabá. A Secretaria Estadual de Saúde não tem uma equipe que trabalha a saúde da população LGBTQIAP+. Tinha uma servidora que pediu licença, teve que se afastar, e no momento é uma pauta que está sem técnico, sem ninguém. Também tem um comitê que foi criado, um comitê de populações específicas em saúde na SES, mas que está abandonado, né? Então também não está funcionando. O que eu proponho? Agora sim, passando assim, a falar a outra parte, né? Como o Estado ele está omisso e ausente, acho que pode ser 2 frentes a serem criadas. Uma frente através desse fórum aqui, elaborar documentos, ofícios, solicitando essa pauta oficialmente para o Ministério, para a Secretaria Estadual de Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. A técnica da Secretaria Estadual de Saúde que eu conversei, ela disse que tinha uma discussão para se criar no Júlio Miller, no hospital, um centro de atendimento à população trans. Então, acho que lá já tem algumas condições, já reúne alguns profissionais, que ainda não foi estabelecido, mas pode ser um ponto de pauta, né, que já teve uma discussão iniciada. Eu acredito que uma outra saída também seja a judicialização. Se o Estado ele não está atendendo, e o SUS ele é universal e equitativo, então a população trans poderia mover uma ação coletiva na Defensoria Pública, pedindo para a Secretaria Estadual de Saúde para oferecer isso, com todas as pessoas, uma lista, né, com os medicamentos e tudo isso. Eu acredito que essas seriam possíveis ações, né?
Estou disponível para participar de outras ações, se vocês quiserem. Aqui na Secretaria Estadual, na Superintendência Estadual, a gente não tem recurso, a gente tem apoio institucional. A gente tem, por exemplo, um auditório, a gente pode disponibilizar essa articulação com Brasília, com a própria SES, a gente tem essa possibilidade como técnico local aqui, né? E nos colocamos à disposição, né? Porque uma das tarefas da nossa seção de apoio institucional é justamente articular nas políticas públicas de saúde específicas. É isso, gente. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição para conversar mais. Obrigado por sua manifestação. Os meninos estão me ajudando no registro das informações que vocês estão trazendo, para que a gente conste tudo isso posteriormente em ata, encaminhe para os nossos respectivos grupos e tenha condições de continuar as resoluções. Aproveito, então, para convidar a doutora Henriqueta, que está conosco aqui. Estou te vendo. A doutora é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, titular da Vara da Fazenda Pública de Cáceres. É isso, né, doutora? Você tem 3 minutos, por favor, para colaborar. Joia, muito obrigada. Eu queria registrar a minha gratidão de estar, e honra, né, estar participando aqui dessa reunião, e dizer o quão ela é importante e relevante, né? Enquanto membro do Poder Judiciário, eu também faço parte do Comitê de Saúde, né? Mas até conversei com o Mário, a quem eu agradeço, né, o convite direto, né, que é meu assessor, já faz um tempo, né, Mário? A gente já vem nessa caminhada já faz um tempo. E eu estava aqui, né? Infelizmente, a gente fica muito ouvidos, até por uma questão que o Aloysio tocou, que eu sabia que seria tocado, e que quando o Sol, né, estava aqui mencionando, eu fiquei pensando, eu não tenho dados, não sei se isso é positivo ou negativo, nem posso muito antecipar a minha opinião, até porque se for o caso da judicialização e eu externar a opinião acerca de alguns aspectos, eu sou impedida, né, ou suspeita de estar decidindo acerca. Então, eu acabo ficando eu tenho que ser imparcial, mas a minha imparcialidade, ela encontra limites justamente no princípio basilar, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Né? A gente sabe que em várias decisões, em razão da judicialização, né, que o professor Barroso fala da judicialização da vida, o STF acabou empurrando. Deu uma travada aqui, doutora. O STF acabou. Peraí. Agora, vocês estão ouvindo? Não, nós precisamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna, porque talvez ela também não esteja nos escutando. Eu acho que a última coisa que eu vi foi o STF acabou empurrando alguma coisa. Sim, vamos aguardar um pouquinho. Cortou, a minha internet está péssima, minha gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, que você falou a última vez, a última palavra foi que o STF... Ih, cortou de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Qualquer coisa a gente aguarda um pouco a internet dela se estabilizar um pouco mais e convidamos outra pessoa e aí ela retorna daqui a pouco. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna. O Fábio Barbosa, já para antecipar, o Fábio Barbosa está conosco? Boa tarde, estou por aqui. Desculpa, eu não queria, eu acabei perdendo a conexão, a minha internet está péssima, mas desculpa, tá, Fábio? Só interromper tua fala, só fechando aqui, enquanto membro do Poder Judiciário e também do Comitê de Saúde, agradecendo a oportunidade, dizendo que a judicialização hoje no Brasil acaba, infelizmente, sendo, muitas vezes, né, o único caminho para a solução, mas eu queria também aqui rapidamente registrar
como, né, o CNJ, o TSE, o próprio STF, em decisões e regulamentações, acabou empurrando a história para frente, né, parafraseando um pouco aí do professor Barroso, e como o Aloysio falou da judicialização, e aí me veio à mente, se vocês têm dados disso, né, enquanto essa demanda do hormônio, né, que foi apresentado e muito bem apresentado o registro, se já há dados, se já houve essa judicialização, primeira questão que me veio à mente. E a segunda, os Sejusques, né, a gente tem os centros, né, de acordo, né, inclusive recentemente, a semana passada, foi inaugurado pelo tribunal o Sejusque da Fazenda Pública, né, que essa é uma demanda contra a Fazenda Pública, caso venha a ser judicializado, se ainda não foi, aí, né, eu não posso avançar muito nessa fala, até por uma questão de imparcialidade, mas os Sejus, que seriam talvez, né, bebendo um pouco aí do que a Aloysio falou, um primeiro canal. Tá. Vocês vão colocar. Agora voltou já. Obrigado, Mário. Eu estou fazendo a reapresentação das pessoas brevemente, porque algumas pessoas, companheiros, chegaram após a apresentação. Então, estou reapresentando, tá bom? Rapidamente. Fábio Barbosa, que é defensor público do Núcleo Especializado da Saúde do Estado de Mato Grosso. Por gentileza. Boa tarde a todas, todos, todes. Me escutam bem? Sim, ouvindo. Perfeito. Bom, também quero agradecer muito, né, em meu nome, em nome do Defensor Público Geral do Estado, atualmente, para além do Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos na área da saúde pública, a gente auxilia no gabinete do Defensor Geral. Então, quando eu tratei dessa reunião com ele, né, durante a semana, ele falou, olha, se você tinha outro compromisso, esqueça, porque é fundamental a participação da Defensoria Pública com essa causa, né? E nesse ponto, e já também colaborando com a fala dos que me antecederam, a doutora Henriqueta, o Aloysio, né, eu acho extremamente importante a gente produzir dados, né, porque se eventualmente nós tivermos que judicializar essa demanda, isso se faz extremamente necessário. A questão do Sejus, que é super importante, acho que dá para a gente trabalhar essa questão também, principalmente com esses dados, que serão, acredito que vocês, me parece que de forma muito organizada, já possuem muitos desses dados. Eu acho que é mais uma questão da gente começar a estreitar mesmo os laços com a Defensoria Pública, e já de antemão também não posso esquecer, né, a Defensoria ela tem um déficit com a sociedade de Mato Grosso, porque ela ainda não criou um núcleo de direitos humanos. Porém, essa falha, né, está sendo corrigida, e em breve nós teremos, né, o fomento, ou seja, a regulamentação do núcleo de direitos humanos, e esse núcleo de direitos humanos, inclusive, ele prevê, né, a criação de um coletivo permanente, ou seja, de um canal de reuniões dessa aproximação com instituições, associações, a sociedade civil e a Defensoria Pública. E desde já, né, como eu falei, está no forno, está saindo esse núcleo, mas desde já eu quero convidá-los, né, para integrar, para fazer parte desse coletivo permanente. Acho indispensável, indispensável a participação de todos, todas. A gente está à disposição, né, a Defensoria está à disposição. Eu acho importante conhecer, como eu disse, um pouco mais da causa. Eu li aquela portaria e percebi que nos considerandos das portarias existem uma série de outras portarias e regulamentações. A gente vai fazer a leitura de tudo isso. Por enquanto, o meu canal direto é o Mário, né, assessor da doutora, né, não sei se continuaria com o Mário especificamente, mas eu gostaria de manter esse contato com vocês. Eu acredito que a gente precisa entender um pouco mais a respeito tanto do grupo como um todo, né, se é uma associação, se está formalizada, se não é. Eu ouvi dados aí referente a 90 pessoas, mas obviamente que esse número é muito maior. Então, a gente, para tentar, né, entender um pouco mais de todo o movimento, e a gente tem certeza que, se não, né, de uma forma natural, com o Estado, com a Secretaria, através da judicialização, a gente vai ganhar essa batalha. Tá? No mais, eu estou à disposição, não quero também extrapolar muito tempo, estou à disposição e muito feliz por participar dessa reunião. Muito obrigado. Obrigado, Fábio Barbosa. Também registramos a sua participação.
Agradecemos. O Evan Flores, o nosso irmão, veio com a Edna. Edna Sampaio está aqui entre nós ou não? Alguém me dê algum sinal. Julian está aí, por favor? Então, antes de nós passarmos, de nós compartilharmos a palavra com os profissionais da saúde, Julian, eu te convido, então, para fazer a sua fala. Por favor, meu irmão. Julian, que é o primeiro homem trans candidato a deputado federal pelo PSOL. Gente, tá dando para me escutar? Porque a internet ela tá bem ruim, assim. Então possa ser que ela corte. Eu acho que, primeiro de tudo, eu fico muito emocionada e muito feliz da gente estar fazendo esse processo da construção coletiva. As defesas dos nossos direitos é esse processo coletivo mesmo, a gente se auto-organizar, para ter várias linhas de enfrentamento. Seja a linha da gente pressionar pelos conselhos, seja a linha para a gente ir para a defensoria pública, judicializar, mas seja também ocupar a política. Eu acho que a gente, enquanto transmasculinos e transmasculinos do Mato Grosso, a gente está conseguindo encaminhar, seja de uma demanda que é muito emergencial e muito gritante, que é a questão do aumento do hormônio, mas da política geral da saúde integral do homem, né? A gente está aí na nossa luta principal para conseguir tirar os centros de referência para as pessoas trans, mas eu sei que todo mundo de nós visualiza que um dia a gente consiga avançar para ter a política integral, tanto nós, as mulheres trans, na saúde da mulher, nós, homens trans, na saúde dos homens. O quanto que é essencial dessas frentes de lutas que a gente tem. E eu coloco essa construção que tem o meu nome, né? Essa construção que tem o nome do Julian Catalã, para poder estar também funcionando, para a gente poder estar organizando algum material para colocar, já que a gente está tendo um alcance muito grande também. A gente conseguir colocar um material nas redes sociais para conseguir impactar a quantidade de pessoas possíveis. Porque quando a gente fala da nossa auto-organização enquanto pessoas trans, especialmente transmasculinas, a nossa luta é por dignidade da vida. A nossa luta atravessa a saúde pública, atravessa a questão de moradia, atravessa a questão do emprego, atravessa todas as nuances da nossa sociedade, que é gritante, que é latente, visto um momento histórico, né? No momento histórico, a gente já estava nesse processo de que nós sofremos muito, e aí quando a gente vê a maior parte da população sofrendo, a gente sabe que o grau, o peso vai ficar ainda mais dolorido para nós, nossos corpos que já sofrem todo o processo da discriminação, da ausência do direito, do Estado de Direito. E eu sou muito feliz e sou muito agradecido de estar aqui, por ser uma pessoa também trans, que eu quero fazer o acompanhamento hormonal, mas por condições financeiras eu não consigo fazer, estou na fila do SUS para poder, enquanto que é emergencial, a gente conseguir deslanchar essa frente que a gente está organizando de transmasculinos, mas somando também, eu fico muito feliz das companheiras trans estar aqui, porque é real essa luta, a gente tem que encabeçar, que a gente é muito potente, a gente já tem uma série de levantamentos também para conseguir impactar e acolher também aquelas pessoas para além do grupo que tem. E saudação a todo mundo que está aqui nesse salão. Muito obrigada, meu irmão, por sua manifestação. E agora nós precisamos compartilhar a palavra com profissionais da saúde que estão aqui conosco. Eu convidei a Marina Delafina, que está aqui com a gente. Doutora Marina, não sei se você está com áudio, se você está conseguindo falar conosco, mas a Marina, ela é médica generalista, aquilo que a gente conhece como clínico geral, e ela atende no centro de saúde daqui do bairro onde eu moro, aqui em Várzea Grande. E ela é residente em medicina da família e comunidade lá no Hospital Universitário Júlio Miller. Tenho a honra de dizer que a Marina, tenho a honra de dizer que a Marina é a minha médica da família, né? Por ter me acompanhado nesses primeiros contatos no postinho, né? Na atenção primária, no nível de atenção primária, no início da minha administração hormonal também. Você pode falar um pouquinho conosco, doutora? Oi, boa tarde. Espera aí rapidinho que eu só vou parar aqui
Esperamos. Certo. Acabei de sair de casa só, porque eu tinha um compromisso agora. Mas já parei aqui, tudo certo. Tá bom, doutora. Sim, nós fizemos a apresentação no começo da reunião, doutora, sobre os níveis de atenção, que ontem, quando eu fui te visitar lá no centro de saúde, eu comentei contigo. Então, eu gostaria, como eu falei para você ontem, que você falasse um pouquinho a respeito disso, principalmente para os nossos convidados que estão aqui, que são de esferas públicas, institucionais, que estão nos acompanhando, sobre a importância desse atendimento de saúde primária. Sim. Boa tarde, gente. Então, fiquei muito feliz com o convite, né? O Sol, na verdade, é meu primeiro paciente, né, trans, e eu fiquei muito feliz pelo convite. E eu também sou um pouco leiga no assunto, né? Eu estou estudando para me especializar cada vez mais. Eu trabalho como médica generalista, né, no Centro de Saúde Coab Cristo Rei, e sou residente de saúde da família, de medicina da família e comunidade lá no Júlio Miller. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato, que eu fui aluna da doutora Cristiane Serafim, que era uma das referências, né, com relação ao atendimento da população trans. Os níveis de atenção, né, de atendimento, eles são assim, é uma coisa muito importante da população saber, porque a atenção primária, ela é a porta de entrada para o SUS, né, de atendimento. E o que seria atenção primária? São as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família, né, que tem esse atendimento. Infelizmente, a gente sabe que a realidade não são todos os médicos que estão preparados para esse tipo de atendimento, né? E eu acho, ficou uma ideia aí, né, para a questão de serviço público, de uma capacitação dos médicos, médicos profissionais da saúde, de uma maneira geral, como foi dito aqui, que o atendimento, o acesso e a escuta ativa, que a gente chama, se inicia desde quem está lá na recepção, né? Então, isso é algo muito importante para que o paciente se sinta acolhido, né? Porque a gente vê que é uma população que apresenta bastante vulnerabilidade, até pelo modo que é tratado pelos próprios profissionais da saúde. Então, uma capacitação seria muito importante nesse aspecto, tá? Como foi explicado aqui, né? A gente consegue já na atenção primária pedir os exames que seriam de ter como base, né, para poder introduzir a hormonização, porque a gente precisa ver como é que está a função do fígado, como é que está a função do rim, outros aspectos antes da gente começar o tratamento, porque a gente sabe que todo tratamento ele pode ter efeitos colaterais, pode ter efeitos inesperados, e a gente precisa ver como é que está o seu organismo antes de iniciar esse tratamento. E uma das bases, né, da medicina é a questão da não automedicação. Então, por isso que os profissionais de saúde eles precisam estar preparados para poder atender a população, a equidade, né, que nem o Aloysio falou, que é importante. Então, bom, gente, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida de como que funciona a atenção primária, né, às vezes eu não sei se todo mundo sabe o que é a residência de medicina da família e comunidade, ela é uma especialidade como qualquer outra, como cardiologia, como neurologia, como endocrinologia, ela é uma especialidade onde a gente faz o atendimento desde saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental, todo tipo, independente de idade, independente de gênero. Doutora, Obrigada. Rapidinho, antes da gente encerrar a sua participação, eu acho que é muito importante você falar sobre a transição dos níveis de atenção. Porque a gente tem o acesso à atenção primária, né? A gente tem o acesso a esse primeiro contato, como já foi mencionado aqui. Mas é importante que a gente evidencie também para os outros profissionais que estão aqui conosco qual é a dificuldade após esse primeiro contato, quando a gente pede os exames de acompanhamento, que vocês, médicos generalistas, podem emitir, né, e podem analisar para a gente, mas aí, por não termos um atendimento ambulatorial, desculpem os cachorros aqui, por não termos o atendimento ambulatorial, nós enfrentamos essa dificuldade
e aí eu estou dizendo nós, pacientes, e vocês, médicos generalistas, porque vocês não têm para onde nos encaminhar, né? Nós não temos para onde ir. Então, acho que é importante também você só mencionar um pouquinho a respeito disso, assim, porque daí ficam os pacientes nas suas mãos, que são pacientes que têm interesse em fazer administração hormonal, por exemplo, e que não tem para onde ir porque não é a sua especialidade. Uhum. Realmente, assim, a porta de entrada, né, para conseguir um atendimento na atenção secundária, que seria ambulatorial, realmente é pela atenção primária. O que a gente tem hoje, que nem já foi mencionado, e até, na verdade, foi uma surpresa para mim, essa questão do Júlio Miller, da doutora Cristiane, tá aí com essa dificuldade de atendimento à população trans, né? Realmente a gente fica sem uma referência, porque como já foi, né, o caso de encaminhar, eu trabalho em Várzea Grande, né? Encaminha para o endocrinologista, geralmente vai para o Postão ou para a Univag. Só que ali não tem profissionais que atuam nessa questão da saúde da população trans, né? Então, o que precisa também, talvez, é uma contratação de médicos, né? E daí oferecer recursos a esses médicos, né? Ou ver o que aconteceu lá no Júlio Miller, já que ele já tem uma estrutura, já tinha um conhecimento de que lá fazia esse acompanhamento, para ver de dar continuidade a isso, porque é importante. Senão, assim, a gente faz até o ponto que dá. Infelizmente, ali é a gente encontra barreira, bem como o paciente, né? Que nem você falou, Sol. A gente fica também de mãos atadas, né? Então, precisa ter essa referência, até para a gente conseguir encaminhar, porque a gente fica, para onde que vai encaminhar, né? Como que vai ser o acompanhamento desse paciente? Com certeza, doutora. É isso mesmo. Agradeço por sua participação. Você é maravilhosa, eu falo mesmo. E também aproveito para lembrar as irmandades aqui que o Felipe, inclusive, já até se inscreveu para falar. Após a fala do Auri e a gente encerrar a fala dos profissionais da saúde que estão conosco, aí os nossos irmãos, para encerrar a discussão, vão também fazer uma manifestação, contar um pouquinho da experiência, só para vocês saírem com mais algumas palavras dessas pessoas que estão aqui conosco no coração, dessas pessoas trans que estão aqui reunidas hoje, tá bom? Então, o Auri, eu vou convidar agora, porque já falou a minha médica generalista, né? Agora eu vou convidar o meu psicólogo maravilhoso, o Auri Henrique, que é transmasculino também. Mamãe tá te chamando. Eu posso falar mais uma coisinha? Bruno, pode, né? Pode sim, doutora. Assim, a gente como médico da atenção primária, talvez é porque, na verdade, eu desconheço, né? Mas talvez até tenham cursos de capacitação para a gente conseguir, não necessariamente o endocrinologista prescrever, né, esse tipo de medicamento, mas o médico, porque a gente, como médico, a gente pode prescrever, a gente não prescreve porque não tem o conhecimento, entendeu? E tem que fazer o segmento também desse paciente, né? Eu vou até me comprometer a pesquisar mais a fundo isso daí, Sol, para ver se tem alguma capacitação para os médicos da atenção primária poderem prescrever também. Como o Aloysio falou, se eu não me engano, o único departamento que tem ativo é justamente em um departamento de atenção primária lá de Brasília, né? É verdade, doutora, isso que você mencionou é muito importante, inclusive para os outros profissionais que estão aqui conosco saberem. Estava conversando com o Benjamin, com os outros meninos daqui do grupo, porque é o que está acontecendo nesse momento já lá no estado de São Paulo, por exemplo. Porque o momento em que eles estão vivendo já é um momento após a conquista do ambulatório e do pleno funcionamento desses centros. Então, após isso ter sido institucionalizado lá com êxito, percebeu-se que as outras comunidades que ficavam distantes desses ambulatórios tinham dificuldade de acessá-lo. Então, já está sendo feito um trabalho de descentralização desse atendimento lá no estado de São Paulo, para que outras áreas, né, da cidade tenham acesso, do estado tenham acesso a esse atendimento. De que maneira? Dessa maneira que a doutora Marina bem comentou, maravilhosamente pontuou e me ajudou a lembrar,
que é por meio da capacitação dos profissionais, dos médicos generalistas. Então, os clínicos gerais, né, aquilo que a gente chama de clínicos gerais, eles podem passar por esse tipo de capacitação para que eles possam prescrever essas receitas. Nós que já estamos em acompanhamento, poderíamos vivenciar isso também, entendeu? Tendo acompanhamento por meio das unidades de saúde. Oi? É só para uma questão de ordem, o que eu ia falar, inclusive, vai de encontro ao que a Marina falou. Eu já conversei com a Cristiane, que é a endocrinologista, eu já tinha perguntado para ela se tinha que ser necessariamente alguém específico, com alguma especialização. Ela falou que qualquer médico pode prescrever hormonização, não precisa ser endocrinologista, o que precisa é ter conhecimento sobre a saúde trans. Ou seja, né, ela se dispôs, eu conversei com a Cristiane antes de vir para cá, e aí ela já me falou que ela se dispõe, se a gente pode fazer um grupo de médicos interessados para poder fazer essa orientação. Na verdade, eu posso compartilhar o material que eu tenho, que é um guideline, né, referente às hormonizações que tem para os homens trans e mulheres trans. Eu tenho ele na versão em inglês, que é da Endocrinology, International Endocrinology, e tenho o em português, que foi feito pelo professor Magno, que é um médico do estado de São Paulo, que está na frente aí do ambulatório trans, é um infectologista, na verdade, eu acho que ele é sanitarista, que está na frente dessa luta com relação às pessoas trans, e ele é, inclusive, orientador do doutorado da Alicia Krieger, que é uma mulher trans e travesti famosíssima, que também está em relação à luta aí sobre as questões hormonais, e ela mexe mais com a questão de STs. Mas já respondendo a Marina, só por conta disso que eu atropelei a fala. Obrigado, Felipe. Obrigado por sua manifestação. Já anotamos tudo aqui. E convido, então, o Auri. Nós íamos ouvir o Auri. Agradeço, amigo Felipe, por ter falado. Vamos ouvir o Auri agora, que é um profissional psicólogo. Oi, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Beleza. Bom, Sim. Primeiramente, agradeço o convite, né, do Sol, que é um querido, e parabenizo também ele e os outros meninos que fizeram essa correria aí, né? Em pouquíssimo tempo conseguiram organizar tudo isso, chamar a galera para vir falar um pouco sobre. Bom, como profissional de saúde mental, englobando tudo que já foi dito, né, por cada pessoa que contribuiu, a gente tem esse problema muito grandioso, que é a questão do SUS. Temos as portarias aí todas, mas a gente sabe que o SUS, na teoria, ele funciona, mas na prática ele é totalmente diferente, né? O que é uma pena, porque é uma coisa linda de se ler, todo o SUS como um todo, né? Tudo que ele representa. E tenho, então, trabalhado com pessoas trans e vejo diariamente a dificuldade de cada pessoa no processo transexualizador, né? Não só pela questão da disforia de gênero, né? Dessa incompatibilidade com as questões corporais, físicas, mas também quanto isso pesa na saúde mental. E já sabemos, então, que saúde mental não se trata apenas de ter um acesso à terapia, né, um acesso à psiquiatria, mas que se precisam de vários segmentos sociais e políticos para que se tenha a composição de uma estabilidade mental. E nós, pessoas trans, estamos mais longe ainda disso, né, visto que vivemos num sistema voltado totalmente para essa heteronormatividade, a gente acaba ficando mais para trás. Eu, inclusive, já tive experiências ruins no SUS, né? Eu consegui até na saúde primária, ali na atenção primária, um atendimento fantástico com uma médica, que eu não me lembro o nome, infelizmente, mas quando eu cheguei na endocrinologia, eu fui tratado de forma totalmente transfóbica, e isso afetou muito a minha saúde mental, né? E me desanimou muito de buscar esse acesso pelo SUS, que a gente sabe que tem o direito, mas a gente não tem de verdade esse acesso, né? Então, tenho muita fé que daqui para frente a gente vai conseguir mudanças quanto a isso,
Mas tratando de saúde mental, então, por que a importância, né, da hormonização, essa questão toda do aumento dos preços dos hormônios em que a gente precisa? Quer dizer que muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo quem tem essa condição de pagar 200, 250 reais numa caixa de deposteron, ainda assim é uma questão de saúde pública. Não é algo que teríamos que estar desembolsando, como foi dito pelo Sol, né, tirando às vezes de uma necessidade básica, que também deveria estar sendo respaldada para a gente. Sendo uma questão de saúde pública, é necessário que a gente tenha esse acesso, né, todas as pessoas trans, para que tenha esse fortalecimento, essa base na questão da saúde, porque tem a ver com a nossa estima, tem a ver com a nossa autovalorização, né, tem a ver com a forma que a gente vai estar na sociedade, vai estar se vendo, né, e se sentindo respeitado pela visão que vem de fora das outras pessoas. E aí a gente engloba tantas coisas que é pouco para se discutir aqui, né? Tem todas as questões de também estar presente no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente não consegue lutar por essa parte, porque ainda existe, né, esse sofrimento em relação ao corpo, em relação à forma que a gente se vê, né, o famoso olhar-se no espelho e não sentir que está se vendo, porque precisa de trazer tudo isso para fora, né? Então, é necessário que dentro dessas discussões também que a gente tenha um sistema de saúde de atenção, né? Esse ambulatório que a gente sonha tanto, né? Que tenha essa atenção não para além da hormonização grátis, né? Que é o que a gente busca, que é um dos pilares principais, mas ter todo o acompanhamento profissionalizado. Eu lembro a fala da Sofia, né? Como a gente tem vários recortes e como é importante que desde o momento que a gente adentre numa instituição de saúde pública, a gente seja respeitado, né? Que a gente tenha ali todo um conhecimento das pessoas que estão dentro, porque acho que não adianta falarmos somente também de médicos e médicas, né, de pessoas que vão estar diretamente atuando conosco, mas também de toda a instituição em si. Então, essas questões da atenção primária, secundária, né, tem que ter todo esse amparo, principalmente termos também esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que possamos ter cada vez mais saúde, porque é uma demanda, né, como eu disse, não é só estético, né, essa questão da hormonização, de que queremos ver nossos rostos e corpos conforme aquilo que sentimos, mas também poder ter acesso a uma hormonização segura, né, para que tenhamos menos problemas de saúde, para que consigamos também acesso às cirurgias, né, que vão ajudar muito, que é cada vez mais distante. Cirurgia hoje em dia, assim como a hormonização, está muito mais cara, porque a demanda tem crescido, né, e se tem muito pouco sustento da ajuda para a população. Mas, enfim, são muitas coisas, e para não me estender muito, fico também à disposição para continuar discutindo, debatendo sobre a saúde mental no contexto das transexualidades, visto que é uma luta muito grande, né, que a gente está no meinho, começando uma movimentação, mas que consigamos, sim, dar toda essa assistência com todas as questões envolvidas. E, novamente, obrigado, Sol, pelo convite. Estou à disposição também para os eventos seguintes. Muito obrigado, Auri, querido. Pessoas, somente para atualizar todos que estamos aqui sobre o término da reunião. Nós ainda temos um profissional da saúde que seria muito importante que nós ouvíssemos, que é o Paulo Henrique, que também é um psicólogo, e nós temos o Aloísio e o Felipe inscritos para falarem. Entre Aloísio e Felipe, o que vocês querem falar está relacionado com a contribuição do nosso irmão Auri? Alguém gostaria de falar nesse momento? Ou a gente pode passar para o Paulo? Passar para o Paulo, né? Pode passar para o Paulo, que eu também não estou inscrito não, Sol. Felipe levantou a mão aí, quer falar?
Não, eu levantei, mas eu posso esperar o Paulo falar, terminar. Tá bom. Então vamos ouvir o Paulo para nós finalizarmos a participação das pessoas convidadas. Aí o Felipe encerra as falas de hoje, tá bom? Paulo, querido, por favor. Estão me ouvindo, gente? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia, né, para a gente falar um pouco mais dessa pauta que é muito importante, né? E principalmente na perspectiva, tudo que foi dito aqui, eu comecei a refletir porque a psicologia ela tem uma dimensão muito além da dimensão clínica, né? O Auri, ele complementou muito bem isso, porque é impossível a gente pensar em saúde mental sem ter acesso a direitos básicos, né? Principalmente na pauta trans, que é uma necessidade realmente gigantesca. Se tem tudo já estruturado por meio de resoluções, por meio de normas, né? Mas infelizmente o poder público deixa a calhar. Eu vou deixar aqui para vocês, já que tem essa parte também, né, de levantamento de informações, alguns documentos muito importantes, né? Eu escutei a história com relação especificamente a profissionais de psicologia, né, e de violências, perpetuação de transfobias. É muito importante dizer assim, a forma como o Conselho Federal de Psicologia se põe, né, frente a essa temática. O Conselho, ele desde muito cedo, vem discutindo, né, a questão da não patologização, né, da transexualidade. Isso porque, historicamente, na história da psiquiatria, sempre foi visto como um tipo de doença, um transtorno psicológico. Então, o Conselho de Psicologia ele vem trabalhando muito. Eu acho que um adendo muito importante também para o movimento é fortalecer o contato com o Conselho Regional de Psicologia, o CRP 18. O Conselho dispõe de uma comissão temática, né, para a discussão de todos os tópicos, né, e especificamente da diversidade. Então, acho que o Conselho poderia ajudar em muito, eles são muito parceiros, né, principalmente na questão da divulgação, né, de escutar as demandas e também da responsabilização de profissionais que cometem a transfobia, né? A atuação do psicólogo, gente, e na área da saúde eu acho que também é muito importante, não só do psicólogo, é saber também manejar a questão da disforia, né? Muitos profissionais, especificamente agora falando do psicólogo, eles não conseguem fazer essa diferenciação da disforia, né? E os impactos que isso também causa na saúde mental da população trans, né? Então, por vezes, é muito comum você ver psicólogos tentando justificar um sofrimento, né, causado pela disforia, por um abuso, né, por uma situação aleatória que não tem nenhuma pauta, tentando dar uma explicação, né, diferente daquilo que é propriamente dito, né? E o Conselho, por meio da Resolução 01 de 2018, ele vem falar sobre isso, né? Como um profissional de psicologia deve atuar frente à população trans, né? Nunca patologizando, nunca tentando atuar de forma discriminativa, não propor meios conversivos, né, que pode ser revertido, que há uma cura, né? O Conselho sempre vem, né, nessa linha de discussão, e principalmente, gente, o psicólogo, e é esperado, né, que o profissional da saúde ele tenha uma capacitação constante, e é muito importante, sim, ter esse espaço para a população trans, da saúde, não só psicológica, mas como um todo, né? Porque os profissionais da saúde que lidam com as demandas da população trans precisam sim estar capacitados, né? Inclusive, um dos documentos que eu coloquei para vocês, que é de âmbito internacional, ele lista alguns pontos, né, esperados para os profissionais da saúde, né? E um deles que eu achei muito interessante, que é a avaliação contínua, a educação contínua, na avaliação e no tratamento da disforia de gênero. Então, justamente para evitar falas nesse sentido, que venham perpetuar estigmas, preconceitos, né? E a gente precisa ter muito isso em percepção, porque a psicologia, quando a gente para ver quem é o psicólogo brasileiro, na maioria das vezes são pessoas que são elite, porque a psicologia brasileira ela surgiu nesse contexto elitista, né? De uma psicologia branca, então há muito esforço para trabalhar com as minorias, né? Seja negra, seja trans, seja a questão também da comunidade LGBTQIA+. Então, realmente,
esse é um processo que a gente sempre precisa estar andando em conjunto, né? E por isso que eu reafirmo a importância também do movimento em aliar junto com o Conselho, né, aqui o Conselho Regional de Psicologia, nessa pauta de discussão. Eu acredito que o pessoal do CREPOP também pode ajudar muito nos futuros eventos, trabalhando nessa dimensão de falar um pouco mais o que é feito na parte do Conselho de Psicologia nessa temática. E até mesmo para ajudar vocês nessa questão também de consolidação de um espaço, né, para atendimento psicoterápico e de saúde, né, individualizado e que leva em consideração a especificidade da população trans. Eu acho que esses debates são muito importantes mesmo, porque enquanto a gente não discutir isso, infelizmente, o sistema vai continuar proporcionando essa questão da desigualdade. Eu também falo de uma outra comunidade que é do TDAH, então os transtornos também de aprendizagem, outros transtornos, tem inúmeros problemas, principalmente na educação e na saúde também, para acesso qualificado. Então, assim, é uma dificuldade que a gente percebe, gente, no poder público, para todos aqueles que estão também fora daquele padrão de normalidade estipulado pela sociedade. Então, a gente sim precisa levantar as nossas bandeiras, as nossas pautas, para que possamos ter acesso àquilo que é realmente um direito constitucional, mais a dignidade humana, né? Então, eu também me coloco à disposição para estar em outros eventos com vocês. O Mário me convidou, né, um meu amigaço, né, de companhia, não só nesse sentido, mas também de religião, em várias situações que a gente anda junto e sempre está discutindo. Então, eu realmente agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com todos e todas. Agradeço profundamente por sua colaboração, Paulo. E antes de de abrir a fala novamente para o Felipe, preciso avisar, informar os profissionais que estão aqui conosco que nós já havíamos previsto que era muito importante que a gente saísse da reunião de hoje com o compromisso de nos reencontrarmos. Uma vez que, a partir das informações que vocês trouxeram, nós vamos continuar nas discussões internas do grupo e vamos avançar naquilo que a gente pode fazer do ponto de vista do coletivo ante as sugestões que vocês nos trouxeram. E aí, o nosso planejamento é nos reunirmos com vocês novamente para mostrar até onde nós chegamos e para termos alguma resposta a partir dos encaminhamentos que conseguirmos dar dentro das sugestões que vocês trouxeram. E nós pensamos em realizar, portanto, uma reunião novamente no próximo mês, tá? No mês de outubro. Nós nos atentamos, evidentemente, às datas dos dias de votação, para que não aconteçam nos mesmos dias, mas gostaríamos de realizar uma nova reunião ali entre os dias 8, que seria um sábado novamente, provavelmente nesse mesmo horário, tá? Para comunicar vocês que vamos fechar essa data e voltaremos a convidá-los, tá? Para que estejam esperando o nosso